Olá, povo de BJO, tudo bem? Olá, IBJO. Então, a gente está com o desafio aqui de gravar esse vídeo com a lição da Escola Bíblica Dominical, né? Já que a gente não está se reunindo fisicamente, a gente se reúne aqui dentro do computador, do celular, enfim, do recurso que você tiver, e a gente vai fazendo aqui cumprindo esse desafio de não deixar de fazer a Escola Bíblica Dominical. Então, nós estamos preparando aqui esse vídeo, citando, comentando a lição, e você daí da sua casa, de onde você estiver, também faça o mesmo, tá? É um desafio para todos nós. Nós estamos fazendo aqui com o recurso que a gente tem. É claro que não é o melhor, mas talvez possa abençoar a sua vida aí e a gente ter a oportunidade de compartilhar essa lição de uma forma diferente, mas não menos importante, né? Para as nossas vidas aí, o conteúdo é o mesmo, enfim. A maneira de fazer talvez exija um pouco mais de concentração, mas é o que nós temos para agora. Então vamos tentar fazer o nosso melhor, né, Luiz? Isso aí. A lição é a 16, o título A Prática do Discipulado. Aí, assim como o pastor Cleuio já falou, como sugestão, abra a sua Bíblia, primeiro a sua Bíblia, e abra também a sua revista. E vamos estudar juntos, tá? É óbvio que não vai ser igual lá, né? A gente vai fazer algo mais resumido, mas vamos conseguir compartilhar bem sobre a prática do discipulado, tá bom? Então, o texto que nós vamos ler está lá no livro de Lucas, né, o texto básico, Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 33. Então, abra sua Bíblia lá nesse texto, a lição número 16, a prática do discipulado. Enquanto você vai achando aí o texto, eu queria só relembrar, nós já falamos na nossa última reunião, iniciamos esse assunto de discipulado. E lá na nossa classe dos homens, nós estávamos falando de dois conceitos, né, que envolvem essa mesma palavra, discipulado. Né? O primeiro conceito de discipulado é aquele de um aprendiz, né? Aquela pessoa que se dispõe a aprender com um mestre, com alguém que está adiante dele, que está tem uma experiência maior, alguém que sabe mais, né? Que conhece mais. Então, o conceito primeiro de discipulado é esse, é de um aprendiz. E o segundo conceito da palavra discipulado é o processo daquele que já tem conhecimento e que vai submeter aquele outro que está começando agora a aprender. Então, de um lado tem um novo crente precisando aprender de Jesus, a caminhar dentro da palavra. Isso se chama discipulado. E o segundo significado é discipulado como um processo, né, daquele que está adiante e que vai ensinar aquela pessoa. Então essas duas abordagens nós fizemos na lição passada. Espero que você relembre. Eu vou ler o texto aqui, que é a base do nosso estudo de hoje. Vamos lá então, vamos ler juntos. Lucas 14, do 25 ao 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei
que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar quem vem contra ele ou com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ok. Então esse texto aí é a base do nosso estudo de hoje. E vocês vão lembrar que nós dissemos lá que discipulado é um processo, né? E você pode entender o discipulado como uma ferramenta que a igreja vai utilizar, né? Mas além de ser uma ferramenta, é um processo na vida de qualquer pessoa, né? E ele não acontece apenas na vida daquele que está começando na fé. Uma pessoa que já caminha há muito tempo, ela sempre vai ter alguém mais experiente que ela para conduzir, para ajudar a conduzir a sua vida, para treiná-la, para caminhar com ela e ensinar dentro da palavra aquilo que ela precisa aprender. Nós sempre precisamos aprender algo de novo, então, nesse sentido, o discipulado ele é permanente, né? Eu até hoje estou sendo discipulado, né? E já caminho há tanto tempo na fé, ainda estou sendo discipulado, mas também tenho a oportunidade de discipular a muitos que passaram pela minha vida, que estavam novos na fé, enfim. Essa é a proposta da igreja, né? Não de IBJO, mas a proposta de ser igreja é essa proposta. Aqueles que já têm uma experiência maior, caminham ao lado daquele que está começando, e esse processo vai continuando aí permanentemente. O primeiro tópico da lição, ele fala a respeito do preço do discipulado, né? Vocês vão lembrar aí do texto que ele dá algumas dicas importantes desse preço que as pessoas têm a pagar, que resolvem fazer discipulado, ou seja, Jesus falando das pessoas que querem segui-lo. Então, se você quer me seguir, tem um custo, né? E ele vai dizendo aí, ele divide aqui o autor em 3 pontos diferentes, o custo do discipulado, o preço que tem que pagar, né? Tudo na vida tem um preço. Tudo que a gente decide fazer na vida tem um preço. E a gente calcula antes esse preço, né? Como o texto já falou, que já adiantou, né? Vou dar um spoiler aqui, mas quando você vai tomar uma decisão, como aquele rei, né, que sabe que vem vindo um exército maior que o dele para combater com ele, ele vai, reconhece o seu tamanho e ele manda um emissário de paz. Ou a pessoa que resolve construir uma torre, ela tem que pensar se ela vai ter recursos para concluir aquilo que começou, né? Então isso é o preço. Ninguém constrói nada sem calcular antes o preço, o custo daquilo que vai estar começando a construir. É essa a tônica de começar o discipulado. Nesse ponto número 1, então ele vai dizer assim, né? Cristo está acima de qualquer relação humana. Lá no versículo 26 do texto básico, lê para mim, Luísa. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nesse primeiro ponto aqui, ele intitula aqui o seguinte: Cristo está acima de qualquer relação humana. Ele não está aqui falando que você precisa abandonar tudo. Isso é importante. Abandonar as pessoas, que você precisa romper relacionamentos familiares para seguir a Cristo, né? Queria também estabelecer uma outra diferença para você, que seguir a Cristo não é o mesmo que ser membro de uma igreja, porque é comum a gente ver pessoas que
abrem mão de momentos com a família, momentos de relacionamento familiar, para priorizar atividades eclesiásticas. Então, assim, aí e justificam às vezes com esses textos, falando que, não, que se eu não for capaz de aborrecer pai, mãe, filhos, enfim, eu não posso ser discípulo. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus está falando aqui que o relacionamento com ele deve ser mais forte, deve ser maior do que qualquer outro. Agora, não o mais importante, nesse sentido da vida eclesiástica. O relacionamento com Jesus é o mais importante realmente. Agora, como o pastor Paulo fala, uma coisa não exclui a outra. Não é por ter o relacionamento mais importante com Jesus que você vai dar pouca significância ou menor significância para o seu relacionamento familiar. Até Ok? mesmo porque nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é honrar pai e mãe, né? Então a Bíblia ela não se contradiz. Então a questão, o Senhor Jesus, ele não está querendo dizer aqui que você tem que virar as costas para sua família, não é isso. E infelizmente isso acontece. Isso acontece, as pessoas entendem errado, né? E invertem a ordem das coisas. Pelo contrário, o cristão ele tem que honrar pai e mãe, ele tem que dar exemplo. Porém, a primeira pessoa na vida de um discípulo é Jesus Cristo. Não é a mulher que ele ama, não é o esposo que ela ama, não é o pai, a mãe, o filho. A primeira pessoa é Jesus Cristo. Ok. Nesse sentido aí, então, vale a pena frisar bem, né? Seguir a Cristo não é a mesma coisa de que ser membro de uma igreja. A igreja é uma bênção para nós, mas a gente tem que entender que a igreja não está em primeiro lugar na nossa vida. Cristo está em primeiro lugar. A igreja não. A igreja não pode entrar entre nós e a nossa família. A gente tem que ter Deus, ter Cristo como prioridade, mas o próprio Deus, o próprio Cristo não está interessado em se interpor entre nós e a nossa família. Então, aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que entender que essa relação é uma relação que está acima de qualquer relação, tá? Mas isso não é uma justificativa para você desvalorizar uma relação familiar ou qualquer outra relação. E não cuidar dos seus, Exatamente. né? Porque acaba se tornando um mau exemplo, né? O discípulo ele tem que ser exemplo até nessa área de cuidado com os seus. Quem não cuida dos seus dá um testemunho, dá um péssimo testemunho, né? De que realmente não é discípulo de Cristo. Agora vamos lá no versículo 27, né? 14 e 27, a Luísa vai ler aqui. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Então, aí tomar a cruz já é uma segunda parte desse preço, né? Então, o primeiro é priorizar o relacionamento com Cristo. O segundo é tomar a sua cruz. Tem um livro que eu tô terminando de ler, chamado O Custo do Discipulado. Exatamente o tema aqui desse tópico da lição, né? Então ele fala que o discipulado, ele exige um certo amor, em primeiro lugar, que é o que nós vimos aqui, né? Um relacionamento acima de qualquer outro, um certo sofrimento. Então ele baseia também nesse mesmo ponto aqui, que é o fato de você carregar a sua própria cruz, né? Porque o Evangelho, aquele que resolve seguir a Jesus, tem sofrimento incluído nisso, né? A vida não é tranquila, a vida não é simples, aliás, ela complica muito mais porque a gente começa a ir na contramão do mundo, né? Então, quando a gente vai na contramão do mundo, a gente sofre algumas represálias. Oposições, perseguições. Exatamente. E às vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, né?
E então a pessoa que quer ser discípulo de Jesus, ela tem que entender que essas coisas estão passíveis de acontecer. E, mas um relacionamento prioritário com Cristo, como diz esse primeiro ponto aqui, ele vai te ajudar. Se você tem uma boa relação com Cristo, uma relação de prioridade com Cristo, certamente ele estará contigo também no sofrimento, né? No sofrimento que a sua escolha de caminhar ao lado dele poderá te trazer em algum momento da sua vida. Então, ele fala aqui que o preço do discipulado é a cruz, né? Então, a cruz que representa sofrimento, que representa a morte, né? Em certo sentido, a gente morre porque as coisas velhas passam, né? E tudo se faz novo. Então, a gente morre, renasce, e nesse renascimento a gente começa a caminhar em meio às alegrias e os sofrimentos, né? Mas entendendo que fizemos uma excelente escolha e que estamos pagando o preço pela escolha que fizemos. O importante também é que, como ele ressalta aqui na revista, o levar a cruz é aceitar a morte voluntariamente. Assim como Jesus aceitou. Jesus aceitou voluntariamente. Ele, em algum momento, né, quando aquelas pessoas rodeavam ele e os soldados levaram, eles falaram: olha, vocês não estão me levando, vocês não estão me prendendo, eu me dou voluntariamente. Então, aceitar a cruz é isso, é você aceitar voluntariamente. E eu acho muito interessante que ele fala de aceitar voluntariamente a morte. No nosso caso, pode ser a morte do orgulho, né? Pode ser a morte de algo que você ama e deseja e gosta muito de fazer, mas você sabe que é pecado, que é errado, que te separa de Deus, né? Então, você deixa na cruz e passa a carregar aquela cruz, porque você entende que precisa abrir mão daquilo para ser um discípulo. Então, é o preço que se paga, né? E eu diria que a gente vai pagar esse preço a vida toda, porque sempre tem algo em nós a ser vencido. É impressionante, né? O Espírito Santo, ele vai trazendo luz na nossa vida e sempre ele vai nos revelando algo que precisa ser melhorado e que aquilo nos separa, nos afasta. E como a gente ora todo dia pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero me parecer contigo. Senhor, eu quero ter o teu caráter. Senhor, eu preciso melhorar, eu entendo que eu preciso melhorar. E para você abraçar isso acontecer na sua vida, você precisa pagar o preço de carregar a cruz. E é morrer voluntariamente todo dia. Então, em terceiro lugar, ele fala que Cristo está acima de interesses e projetos pessoais. Vamos ler lá então, 28 a 33, vamos reler, né? Que já lemos. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então, aqui nessa parte do texto ele fala de projetos, né? Da pessoa saber o que está fazendo, saber a decisão que está tomando, né? O exemplo é claro: você não pode pensar em construir uma torre sem fazer as contas antes do recurso que você tem. E aqui na lição ele chama atenção para isso, né? Que Cristo está acima dos interesses e projetos pessoais. E como é que isso se encaixa aqui na lição, né? Essas duas questões, o texto bíblico e essa afirmação do autor. A pessoa que não tem Cristo, ela tem a sua vida, os seus projetos, né? Os seus sonhos, né? Os seus objetivos. No momento que ela conhece a Cristo e resolve caminhar com Ele, ser discípula,
de Cristo, ela tem que submeter agora, dar uma nova ordem de prioridade aos seus projetos. Porque agora Cristo passa a ser agora prioridade na sua vida, né? Lá no primeiro ponto nós falamos que ele está acima de qualquer relação humana e a partir dessa escolha, os seus projetos pessoais ficam em segundo plano. Mas muito além do que isso, o que o autor defende aqui é que a pessoa que vai buscar ser discípulo de Cristo, ela deve saber muito bem o que está fazendo. Não é cair dentro de uma igreja, não é cair dentro de uma comunidade cristã e achar que aquilo ali é ser discípulo. Ela precisa entender a decisão que está tomando como uma pessoa que vai construir, que tem que ter recursos para construir. Como um rei que sabe que vem um grande exército que ele não tem condição de enfrentar, então ele toma a atitude de mandar um emissário e pedir paz, entendendo que ele não tem como batalhar contra aquele rei. Então quem aceita seguir Jesus tem que ter esse entendimento, saber onde está entrando e saber e poder renunciar, né, os seus projetos pessoais em prol da sua escolha, da escolha que está fazendo. Eu acho que vale a pena a gente comentar, né, a questão de hoje em dia as pessoas que estão na igreja, os jovens principalmente, que eu falo de jovem porque jovem tem muito plano, o jovem está buscando uma carreira, está se preparando para uma carreira profissional e às vezes entra em conflito o seu interesse pessoal, entra em conflito com o discipulado, né? Cristo exigindo uma coisa, né, para ser seguido, e o jovem querendo seguir o seu projeto, né? Eu estou falando do jovem aqui porque é uma fase que a gente está com muitos projetos, né? Mas qualquer pessoa que tenha projetos, ela em algum momento entra em conflito com o fato de ser discípula de Jesus. Então a pessoa, quando escolhe Jesus, ela deve entender que tem que haver uma renúncia. E renúncia que eu falo aqui não é uma renúncia na prática. Aceitei Jesus, eu vou cancelar a faculdade, vou deixar de lado. Não é isso. É uma capacidade de renúncia que nasce no coração, entendendo que aquele seu propósito, aquele seu objetivo, aquela sua meta, agora, ela não é a primeira da sua vida. Que agora você precisa caminhar com Cristo e aprender com Ele, e segui-lo e obedecê-lo, né? Mas certamente Jesus não vai exigir que você largue o que você está fazendo, ao contrário, ele vai querer de você e vai te preparar para ser uma bênção no lugar onde você estiver. É claro que em alguns casos ele chama uma pessoa de uma maneira específica, para um ministério específico, esse sim. Em muitos casos ele quer que a pessoa deixe tudo e vai fazer uma obra específica. Mas não é isso que acontece com todos, né? No geral, o que Jesus quer é que a gente seja uma bênção nesse mundo, no lugar onde a gente estiver. Eu acho muito interessante esse destaque que o autor faz, que o discípulo ele tem que ter consciência do compromisso assumido, né? A gente precisa ter essa consciência. E o discipulado, ele nos traz esse amadurecimento, né? De entender quem é o Cristo, o teu mestre, o que ele quer, e a gente amadurece para isso, tem consciência. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, a gente vê muitos cristãos que não têm essa consciência do compromisso que assumiu, né? Porque quando a gente tem essa consciência, a gente deixa de se meter até em determinados problemas, porque a gente sabe que não é só o nosso nome que está comprometido, né? É o nome do Evangelho, é o nome de Cristo que está comprometido. Então, o discipulado, ele traz isso. Acima dos seus interesses pessoais, você tem um entendimento de que você assumiu um compromisso, né? Traz essa maturidade.
Então, aplicando aqui esse primeiro ponto da lição, Mateus 26, 58, será que dá para achar aí rapidinho? Localiza também na sua Bíblia aí. Esse texto é importante para aplicar o que nós estamos falando até aqui, né? Mateus 26, 58. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Então, o que eu estou colocando aqui como aplicação do preço do discipulado é que aquela cena onde Jesus já foi preso, né? Estava sendo levado e ele foi acompanhando de longe. Ele foi olhando de longe, né? E vocês vão se lembrar que é nesse cenário que ele nega Jesus 3 vezes, né? Então o autor coloca aqui essa questão, que esse fato de segui-lo de longe não representa um discipulado, muito pelo contrário, ele representa uma pessoa que não quer compromisso, porque quem assume compromisso vai até o final, segue de perto, né? O pastor sempre fala nas pregações dele no livro do Evangelho de João, a questão do testemunho, né? Que tem a ver com testemunhar com a própria vida, né? Ou seja, que se for necessário morrer, se morre. Então, assim, mas isso é coisa de quem está compromissado. Quem não tem compromisso segue de longe. Esse texto, essa expressão seguir de longe, se a gente for colocar isso no contexto da lição, de discipulado, o que isso te faz refletir, né? Seguir de longe. Um discípulo pode seguir Jesus de longe? Acho que é uma reflexão que você tem que fazer também, né? A que distância você está de Jesus? É a pergunta que ele faz aí nessa aplicação. Para todos nós, a que distância você está de Jesus? Ok? Então esse é o primeiro ponto aí da lição. A gente vai passar agora para o segundo ponto, que é a importância do discipulado. Eu vou localizar o texto aqui e vou lendo, e Heloísa vai fazer esse primeiro comentário dessa parte da lição. Ele aponta aqui Jesus como o discipulador, né? E ele destaca a questão do ensino e do discipulado. E ele fala aqui que Jesus ele tinha 2 públicos, né? E nós, quando estávamos estudando com o pastor Marcos, Jesus falava das pessoas que seguiam Jesus, né? Que eram os religiosos, a multidão e os discípulos. Pastor Paulo. Pastor Paulo. Pastor Paulo. Eu falei quem? Paulo, pastor Marcos. Ai, não. Paulão, desculpa essa lei, foi mal. Não, eu quis dizer o livro de Marcos. Livro de Marcos. Me desculpa, me perdoa, exatamente. tá? Ele tinha... Pastor Paulo fala sobre essas 3 pessoas, né? essas 3 multidões, não é multidão, pessoas que seguiam a Cristo. Os religiosos, a multidão e os discípulos. E o autor aqui, ele já fala que Jesus tinha 2 públicos, né? Ele tinha um público que era a multidão e tinha um público mais particular, que eram os discípulos. E que ele ensinava também as multidões, né? E ele não só ensinava, né? A gente, quando lê os evangelhos, a gente vê que ele curava, que ele libertava, tinha pessoas ali endemoniadas. Ele dava atenção mesmo para a multidão, mas sobretudo ele ensinava. E com os discípulos, ele além de ter ensino particular, eu acredito que quando ele fazia tudo aquilo com a multidão, o ensino que ele passava para os seus discípulos era o seguinte: olha, vocês façam o mesmo. É assim que você tem que tratar, vocês precisam tratar essas pessoas sofridas. Vocês têm que estar próximo delas, junto delas, vivendo a dor delas, né? E aqui o autor destaca
a questão do ensino. Porque, gente, o que muda o homem é a palavra. A palavra é que muda, a palavra é que nos transforma. Então, por isso o ensino. Por isso as igrejas precisam insistir no ensino. E como eu falei com a nossa classe lá, de mulheres, né, no domingo passado, uma igreja que não se dedica a ensinar, a gente precisa avaliar se realmente é igreja. Porque às vezes está escrito lá que é igreja, mas não é igreja. Às vezes ali acontecem eventos, mas a palavra de Deus não é ensinada. E se não há ensino na palavra de Deus, não se forma discípulos. E aí o ide de Jesus ele fica incompleto, porque o ide não é só ir. O ide é ide e fazei discípulos. Se uma igreja não faz discípulos, ela não é igreja. Então, a importância do ensino. Tá? O autor, ele até sublinha aqui que o autor fala que todas essas evidências que a gente vê no Evangelho, ela comprova a importância que Jesus deu em fazer discípulos. Então, a igreja ela precisa seguir esses passos, tá? Fala aqui que Jesus tinha um ministério público e um particular, né? Ensinava as multidões, né? Mas também no particular, ele fazia seus discípulos no relacionamento pessoal também, né? Então, se você quer entrar no discipulado como um discipulador, né? Nós falamos as duas figuras do discipulado que tem. Você tem que saber que você vai ensinar alguém particularmente, né? Mas também você vai ensinar outras pessoas que convivem com você, né? O ensino público é diferente do ensino no particular, mas são dois ensinos diferentes que Jesus tinha no ministério dele que a gente também tem, ok? A gente vai fazer uma pausazinha aqui, rapidinho e continua o vídeo, tá bom? Segura um pouquinho aí. Então, voltamos aqui, né? Demos uma pausinha rápida aqui para acertar aqui os ponteiros. Agora a gente fala sobre o discipulado e o recém-nascido, né? Lembrando que nós estamos aqui, a lição está abordando o discipulado da perspectiva de quem vai discipular, né? Então a gente está trabalhando agora, vai trabalhar agora aqui a questão do discipulado e o recém-nascido, né? A pessoa que acabou de se converter, que chegou à igreja, e como é que é a relação nossa com crentes, né? Como discípulos mais antigos, como é que a gente vai fazer para discipular essa pessoa, o que essa pessoa precisa encontrar, né? Então, em primeiro lugar, a questão do ambiente, né? Esse primeiro ponto aí desse tópico, o ambiente que a pessoa vai encontrar na comunidade, na igreja, né? E assim, o ambiente que ela vai encontrar na igreja, e a igreja precisa saber, principalmente aquele que vai estar discipulando essa pessoa, da onde essa pessoa está vindo, qual é a realidade dessa pessoa, quem é a família, qual é o familiar, a família dessa pessoa é uma família que vive bem, harmonizada, ou essa pessoa está vindo de um ambiente muito difícil. Porque eu tô falando por experiência própria, eu vivi isso. Eu, quando me converti, a minha família estava passando por um momento muito difícil, muito difícil. E a igreja que me acolheu, ela não tinha visão para entender de onde eu estava vindo. E muitos dos comportamentos que eu tinha 17 anos só, era em função do lugar que eu vinha e das pressões que eu trazia de dentro da minha casa. E a igreja não tinha visão para entender isso, né? Então é muito importante. O autor ele destaca aqui que ele faz assim uma comparação, né? Por exemplo, a igreja é paz, enquanto o lar é só uma guerra, da onde a pessoa está vindo. Eu vivi isso, né? Meu lar estava em guerra. A igreja era a paz que eu esperava encontrar. A igreja é um lugar quente e o lar é muito frio, onde tem desavença, problemas. A igreja é harmonia e amor.
Mas no lar só se experimenta desavenças e ódio. Então, olha a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja para aquele que é o recém-nascido. A igreja precisa ser um lugar de harmonia e amor. Porque senão o recém-nascido, ele que já vem de uma realidade difícil, ele chega ali, ele encontra uma igreja desunida, uma igreja brigando, uma igreja conflituosa, ele vai querer ficar ali? Não. Ele vai dizer, não, de guerra por guerra, eu fico em casa mesmo porque é a minha realidade. Então, gente, é muita responsabilidade. Nossa! Com esse recém-nascido, o discipulado envolve isso aí. A gente está atento a isso, né? Uma das coisas que trazem a pessoa para Cristo são os conflitos que ela vive e ela encontra em Cristo a solução. E ela tem a expectativa de encontrar na igreja uma igreja parecida com Cristo. É verdade. E que apresente para ela um ambiente de equilíbrio, de relacionamentos sinceros, corretos. Então, a nossa responsabilidade enquanto discípulos mais antigos, né, de proporcionar um ambiente acolhedor para essa pessoa. É claro que nós não devemos trabalhar em função disso. Relacionamentos aquecidos, harmônicos, fraternos, eles devem existir para glorificar a Deus. Afinal, todos nós somos discípulos, nós temos que ter relacionamentos, bons relacionamentos, temos que ter um ambiente, né, de relacionamentos que glorifique o nome do Senhor. Mas como prioridade, glorificar realmente o nome do Senhor. Quando uma pessoa chega na igreja, recém-convertida, e encontra um ambiente desse, é o céu para ela, né? Porque ela vem de um lugar onde o ambiente que ela vivia é um dos motivos das crises que ela estava enfrentando antes de tomar sua decisão ao lado de Cristo. O segundo ponto aqui são os falsos conceitos, né? Uma pessoa que se converte, que vem desse mundo, ela traz consigo algumas ideias, ela traz contigo a sua visão de mundo, né? E nessa visão de mundo ela tem ideias religiosas, tem ideias preconcebidas de uma série de coisas baseadas no conceito que ela aprendeu lá fora, né? E a gente sabe que isso é um obstáculo, né? A pessoa tem que aprender valores novos depois disso, né? O autor diz aqui que alguns, ao abraçar a fé evangélica, têm em mente muitas ideologias, filosofias, conceitos e valores que precisam ser mudados, né? Nós precisamos apresentar esses valores novos para essa pessoa, mas muito além de apresentar esses valores para ela, discipulando, a gente tem que apresentar esses valores para ela naturalmente na nossa convivência. O que eu quero dizer aqui? A pessoa tem que perceber esses valores em nós. Eles têm que perceber que a gente não tem ideologia. A gente tem uma fé, a gente tem uma consciência cristã e essa consciência ela rege o nosso comportamento. E a pessoa que chega, ela deve perceber naturalmente isso, que nós temos valores. Quando eu digo eu vou te visitar, eu vou visitar mesmo. Eu digo que eu vou orar por você, eu oro mesmo. Eu vou te ajudar, eu ajudo mesmo. Então, porque esses conceitos lá fora não são muito firmes, né? No geral não são muito firmes. Então a gente tem que trabalhar esses conceitos para que a pessoa mude esses conceitos e principalmente os valores que ela tem, mas não mude apenas por uma questão de um ensino de discipulado, mas principalmente pelo exemplo das pessoas que ele vai conviver dentro da igreja, ok? E o terceiro ponto aqui é a questão do passado, né? Luísa falou alguma coisa aqui de quando ela se converteu, de como era. Acho que ela podia comentar alguma coisa aqui sobre a questão do passado, né? Do recém-nascido e com relação ao novo momento que ele vive. A pessoa, ela chega na igreja, ela tem suas marcas, né? Umas chegam muito feridas, né? Com traumas, com vícios,
né? E uma igreja que se propõe discipular, ela tem que estar preparada para receber isso, né? Eu me lembro que uma das dificuldades que eu enfrentei, né? Eu era uma adolescente, era com as roupas que eu vestia, né? Porque é óbvio que eu usava roupa mais curta que as meninas da igreja, né? Porque eu vim de um outro ambiente. E não era porque eu tinha me convertido que todo guarda-roupa ia mudar de uma hora para outra. Isso aí eu tô falando das coisas de fora. Imagina das questões internas, né? Da alma, que são os traumas. E assim, a igreja, ela precisa ter esse entendimento, que ela tem que caminhar em amor, para que o discípulo, o recém-nascido, seja discipulado. Esse amor que Jesus teve com Pedro, né? Que paciência, né? Que não abriu mão daquele homem que no momento mais difícil de Jesus, ele ao invés de estar próximo, ele ficou longe, né? E assim, nós temos, enquanto igreja, enquanto discipuladores que somos, né? Ter esse olhar para o recém-chegado, para o recém-nascido, aquele que é novo na fé, né? Entender que ele vai chegar ali machucado, ele vai chegar ali com manias, e cabe a nós ter paciência, ter amor. O autor fala aqui que ninguém se converte num vácuo, né? O vácuo é aquela coisa de ausência total, né? Não tem nada ali. Por isso que a gente fala, deixou a pessoa no vácuo, né? Deixou a pessoa assim, sem nada, sem resposta, sem nada. Quando ele fala que ninguém se converte no vácuo, ele está dizendo o seguinte: tem todo um contexto que a pessoa, que leva a pessoa à conversão. E esse contexto vem com ela, né? Como nós já falamos aqui, né? Ela traz uma herança com ela, daquilo que ela viveu. E a questão aqui, irmão, é que é, talvez você não se sinta capaz de discipular uma pessoa. Ok. Talvez você não consiga tratar do passado daquela pessoa, aconselhar com relação às coisas do passado dela, com relação a alguns questionamentos que ela traz lá de fora. Mas você fundamentalmente precisa caminhar com ela, ter um relacionamento próximo e naquilo que você não se sentir capaz, você encaminhar para o seu líder, para o seu pastor e, e, e o pastor vai saber como fazer. O pastor também poderá, em alguma área, não ser capacitado para ajudar, não se sentir capacitado para ajudar naquela questão, então pode chamar um profissional, que lide com aquela área que aquela pessoa tem alguma dificuldade, mas então isso não deve ser uma coisa que intimide a gente a discipular uma pessoa. Sempre tem alguém mais experiente, mais capacitado e que pode nos auxiliar, né? Então eu acho que esses três itens que nós citamos aqui, do ambiente do discipulado do recém-nascido, deve ser uma preocupação sempre nossa e que a gente precisa ajustar dentro da igreja, cada um fazendo a sua parte, para que a igreja seja um lugar acolhedor para o novo crente, né? Um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, sincero, né? Um ambiente de paz, de tranquilidade, que dê equilíbrio, né? Que desembarace essa pessoa, né? A mente dela e que ela encontre um lugar diferente do que ela tinha lá fora. Um lugar que trabalha os conceitos que ela traz, né? Que mostra para ela valores novos, conceitos novos da vida, baseados na palavra, nos ensinos de Jesus e, e também que consiga tratar do passado dela. A gente fala assim do passado, né? Mas nunca é demais lembrar que pessoas de mais diversos tipos de passado diferentes, elas podem chegar à igreja e se converter e é nosso papel cuidar delas, né? Eu falo isso aqui, você deve estar na sua mente aí entendendo o que eu quero dizer, né? É, pessoas com ideologias, pessoas com algumas dessas questões que a gente convive na sociedade hoje, com as escolhas difíceis que trazem consequências para a alma, para o corpo, né?
Então, assim, a gente deve se preparar, né, em Deus para poder lidar com essas pessoas e ser um bom companheiro de caminhada, né, para essas pessoas. É, a gente tem agora, já no final aqui, tem que comentar alguma coisa? Não, é o terceiro mesmo. O terceiro aqui, Terceiro item, tópico, né? O terceiro item aqui que fala da prática do discipulado, né? Aí já é uma questão mais técnica, como nós falamos, a lição está abordando muito a questão do lado do discipulador, né? Do preparo que você tem que ter como discipulador, e das técnicas que envolvem essa questão, né? A gente tem optado aqui na lição por trabalhar a questão do processo, né? Além de uma técnica, o processo, mas lembrando que o discipulado ele pode ser intencional também, como nós já falamos lá na classe dos homens, né? Eu posso decidir me aproximar de um novo crente, ser amigo dele e ser companheiro dele de caminhada, né? Ou isso pode acontecer naturalmente. É um vizinho, era um amigo meu que veio lá de fora, já se converteu como meu amigo, então eu posso caminhar com ele. Sendo qualquer uma dessas duas questões, aí tem algumas orientações aqui que podem ser interessantes, né? Que são interessantes, né? Somente quem é que pode ser o discipulador, né? Somente quem já é um discípulo de Cristo, é claro. Então a pessoa tem que avaliar a sua vida e ver se você é um discípulo. Não se você é um cara que não tem pecado, que não erra, que não comete falha, não. Você é uma pessoa que ame a Cristo e que seja um discípulo dele, que esteja aprendendo a caminhar com Cristo. Esse é uma primeira questão importante, né, para você ser um discipulador. E é interessante isso porque tem que ser ensinável. Você é ensinável? Eu sou ensinável? Porque se eu não sou, eu não tenho condição de ensinar nada. Nesse quesito que nós estamos falando aqui, e a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa não é ensinável, mas quer discipular. Não tem condição. Quem não é ensinável não aprende a palavra, e quem não aprende a palavra não pode discipular ninguém. Não tem. Nós temos comentado lá na nossa classe das mulheres, né, sobre o neófito, que Paulo fala, o neófito não deve assumir liderança, não deve. Isso é até uma covardia, que é o novo na fé, né? Então, se você não é ensinável, se você não é um discípulo, você não tem condição de discipular ninguém. Mas não tem que desistir, né? Você tem que se tornar um discípulo. Tem que querer. Tem que querer se tornar um discípulo. Eu tô falando isso porque, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que acham que já nascem sabendo tudo. Não, eu já sei. Não preciso disso não, porque eu já sei. E não é assim, né? Não é dessa forma. O autor da lição, ele cita Kate Phillips, dando aqui as características de um discípulo, né? Mas de um discípulo que quer discipular alguém, que pode discipular alguém, né? Obediência a Deus, submissão à sua vontade, desejo de conhecer intimamente a Deus, fidelidade nos compromissos, amor e preocupação com os outros, tempo diário de oração e busca do reino de Deus em primeiro lugar. Então, assim, não é muita coisa não, né? Não é muita coisa não. Mas é fundamental para que esse novo crente se torne um bom crente, é ele ter um bom discipulador, né? Uma pessoa que tem essa qualidade aí de cristão. Em segundo lugar, o que é discipular, né? Ele sugere aqui, o pastor Daniel Silva, discipular é ensinar a obedecer, é estar presente, é crer, é falar a verdade em amor, é lançar alguém para o futuro. Então é o trabalho que tem que fazer, né? Caminhar com a pessoa, conviver com ela e lançá-la, né, para o futuro, mas ter um relacionamento correto e sincero e com valores da palavra, né? O discipulador não vai ensinar aquilo que ele quer ensinar, que ele acha que tem que ensinar. Tem que ensinar sobre Jesus e dentro da Bíblia. Como iniciar um discipulado? Disponha-se a fazê-lo, em primeiro lugar. Acredite que você mesmo pode fazê-lo após receber treinamento adequado. Então, estamos falando de uma, como é que se diz? Estamos falando de discipulado intencional, né? Um preparo, né? Um curso de discipulado para você discipular
outras pessoas. Procure material adequado, né? Ou seja, literatura, livros, apostilas, guia do professor, né? Converse com o seu professor. Se você quer ser um discipulador, né? Ore pedindo a Deus que lhe dê um ou dois discípulos, seja sensível à voz do Espírito, estabeleça local e horário definido, cumpra o combinado, deixe-se gastar em prol do discípulo. São orientações técnicas, né, para que você possa fazer aí o seu discipulado intencional, né? Quero sempre frisar isso. Quando eu falo intencional, é aquele que você decide, não, eu quero ser um discipulador e eu vou fazer isso. Então, obedeça a essas questões aqui. Mas, fundamentalmente, todos nós temos que estar preparados para discipular alguém, caminhar na fé com alguém e promover o crescimento daquela pessoa, né, naturalmente. Qual é o tempo de discipulado, né? Dentro de uma técnica, dentro de um estudo, né, o autor fala aqui que é no mínimo 1 ano, uma vez por semana. Mas discipulado é convivência. É vida na vida, como vida dizia o na pastor vida, Vanderlei, né? Eu já disse lá na classe dos homens, né, e repito aqui também, que o discipulado ele dura a vida inteira, né? Como eu falei no começo, eu estou sendo discipulado ainda. Glória a Deus, todos nós Né? estamos no processo, Todos né? nós. Agora, eu posso discipular alguém que está começando, mas eu não posso perder essa visão de que eu não cheguei no limite, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que me submeter ainda às orientações daquele ou daqueles que estão caminhando comigo. Isso é importante, né? Qual a conclusão, então, Luísa, disso tudo? Bom, a conclusão é que, pelo menos que eu tiro para mim, é que nós, enquanto igreja, nós devemos nos aprimorar ainda mais no ensino, no estudo da palavra, e nos voltarmos mais e mais para o discipulado, né? Mas a prioridade é o ensino da palavra, porque sem a palavra não acontece esse discipulado, né? A igreja ela precisa priorizar isso. Verdade. E sempre de olho no discípulo, né? A gente vai trabalhar com ele, então a gente tem que olhar para ele, as necessidades dele. Então, eu queria falar também, assim, uma conclusão que eu chego é que, primeiro, a gente tem que estar, como igreja, realmente é fundamental ter um ambiente de pessoas, de discípulos na igreja. Se tiver um ambiente de discípulos na igreja, qualquer pessoa que chegar, ela já entra naturalmente para ser discipulada. A coisa flui, né? Flui. Quando eu tenho que ficar escolhendo um e outro para discipular alguém, é sinal que tem um e outro que não está né, no mesmo clima, né? No mesmo propósito. Então isso a gente tem que trabalhar como igreja. Porque às vezes a pessoa, os crentes não desenvolvem, não se sentem capazes de discipular uma pessoa que achar que tem que conhecer muito da Bíblia, tem que conhecer muito disso, daquilo. Na verdade, o fundamental é que a gente tenha experiência com Deus, tenha experiência com a palavra, mas não seja o maior conhecedor de tudo. Você tem que ter obediência a Deus e a palavra e que o relacionamento sincero, ético com a pessoa é que vai fazer você caminhar com ela. Nesse sentido, eu queria encerrar compartilhando aqui alguma coisa que eu falei com a Luísa hoje, que um professor meu lá da faculdade compartilhou, né? Ele dizia que ele estava coordenando lá ele ia coordenar uma turma de doutorado e ele estava fazendo um processo seletivo para essa turma. Então, o processo era o seguinte, ele distribuía um monte de livros, né, de conteúdos para os candidatos ao doutorado lerem e eles iam se apresentar diante de uma banca e eles iam falar a respeito daquilo que eles tinham lido, né, e apresentar lá o conteúdo que eles tinham lido diante daquela banca ali. Isso seria a maneira com que eles seriam candidatos e seriam avaliados para ingressar naquele doutorado, né? Só que esse professor, coordenador, ele teve uma ideia diferente. Ele deu os livros para as pessoas lerem, estudarem
Mas no dia da apresentação, ele combinou com os outros colegas de bancada, e falou o seguinte: olha, nós não vamos perguntar para eles nada do que eles leram. Nós vamos avaliá-los simplesmente pelo que eles são, pelo que eles são capazes de falar. É, não apenas do livro, mas da vida deles, de quem eles são, qual a visão de mundo que eles têm, enfim. E assim eles fizeram. Para surpresa deles, quando os alunos chegaram lá, ele fala que os candidatos, né, ficaram travados, porque se prepararam para falar do conteúdo e dos livros que leram, dos autores, mas não sabiam falar de si mesmo. Então, o que ficou para mim, e o que ele destaca também lá na palavra dele, é que às vezes o conhecimento, o conteúdo que a gente absorve lendo muitos livros, lendo muita coisa, ele não pode sobrepor ao que a gente é. Então eu preciso ser antes de conhecer. O conhecimento, o conteúdo vai me ajudar, vai me auxiliar na minha visão de mundo que eu já tenho, que eu sou capaz de desenvolver. O conteúdo não pode determinar quem eu sou. Então, os autores, os conteúdos influenciam minha vida, mas eu não posso me tornar o conteúdo que eu leio. Eu tenho que ser eu o tempo inteiro. E nesse sentido, o que isso tem a ver com discipulado? Eu preciso conhecer a palavra, mas quem vai discipular aquela pessoa é um ser humano, né? É um ser humano que caminha com Deus, que conhece Deus. Eu não vou ensinar a Bíblia para aquela pessoa simplesmente. Eu vou ensinar vida, vou compartilhar vida com ela. Então eu tenho que ter vida, experiência de vida, experiência com Deus. E é nessa caminhada que eu vou ajudar o novo crente que chegar. Ok? Tá bom? Tá bom. Então, eu desejo que vocês tenham sido abençoados aí com essa reflexão. Peço que vocês comentem lá, que vocês levantem questões, façam contribuições de comentários lá e sugiram algumas coisas também que a gente possa melhorar aqui. E a gente vai caminhando nesse desafio aí, enquanto permanecer aí essa questão dessa crise aí, né? E, enfim, espero que seja bom, né? Que a gente, nesses tempos aí de confinamento, que a gente consiga ir abençoando uns aos outros aí. Amém. Através dessa ação, né? De trabalhar aqui a questão do vídeo. Tá bom? Amém. Que a lição possa abençoar os irmãos como nos abençoou. Tá bom? Tá bom? Um abraço a todos. Amém. Aí. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau.